Pai do Senhor, quero deixar uma palavra para meditação nessa manhã ao seu coração, que está escrito lá em Lucas 7, no seu versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era da sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo o seu Senhor, moveu de íntima compaixão e disse: não chores. Até aqui. A palavra do Senhor está nos dizendo sobre a viúva de Naim. Uma mulher que outrora tinha sua família, seu esposo, seu filho, e de repente o esposo dela morre, vem a falecer. E logo depois veio a falecer o filho dela também. O único sonho, o seu único sonho, o seu único filho, aquele que poderia ser o provedor da casa, vinha a falecer. E eu acredito que naquele momento o coração dela chorava. Ela chorava por dentro. Eu acredito que ela falava: Senhor, o meu marido já morreu, e agora o meu único filho também está morto. O que vai ser de mim? O que vai ser da minha casa agora? Só que naquele momento, a solução do problema dela estava chegando naquele lugar. Eu acredito que no meio daquela multidão, tinha muita gente também que estava rindo dela, que estava feliz que ela ia enterrar o filho dela. Porque tem muita gente também perto de nós que somos desse jeito. Tem gente que nem todo mundo que está do nosso lado quer ver a nossa vitória. Nem todo mundo que está do nosso lado quer ver a gente feliz, quer ver nós prosperar, quer ver a gente ir para frente. E eu acredito que no meio daquela multidão tinha pessoas também que estava triste, mas tinha pessoas também que estava feliz por ela estar daquela forma, né? Enterrando o único filho dela. E naqueles dias, né? Era pago pessoas para chorar. As pessoas eram pagas para poder ir aquele cortejo, né? O cortejo era pago para poder chorar, para poder ter aquela tristeza. E eu acredito que naquele momento que ela estava indo enterrar o filho dela, ela estava pensando assim: eu passei pela essa porta, fui enterrar o meu marido, e agora eu vou passar nessa porta novamente para enterrar o meu filho. Eu acredito que ela estava pensando desse jeito e chorando. Só que quando Jesus chegou na porta da cidade, antes dela passar pela porta da cidade, o dono do milagre chegou. E Jesus vem e passa pela multidão e vai até ela e fala: não chores. Você está entendendo o que é a pessoa chegar? Eu entendo assim. Vamos supor que você está passando por algo, que você perde um filho seu, um esposo, né, um ente querido da família. Eu chego para você e falar não chores, não vai adiantar nada, porque eu não posso solucionar o seu problema. Mas quem estava falando com ela naquele momento não era eu, não era você, não era ninguém. Era Deus que estava falando com ela, era Jesus que estava falando com ela, quem poderia solucionar. Porque se eu chego para você e se você está passando por algo e eu chego para você, eu vou falar: chora. Por quê? Porque eu não posso solucionar o seu problema. Mas naquele momento, quem estava ali falando para ela não chorar era a pessoa que chegou e falou: eu posso solucionar o seu problema. Então para de chorar, mulher. Aleluia. Então Jesus chegou naquele momento e falou: não chores. E ela parou de chorar. E ele foi até aquele jovem que estava ali e tocou naquele caixão e disse: menino, assim te digo, levanta-te. E o menino no mesmo momento levantou. E ali foi feito um milagre. Eu acredito que muitos estavam ali naquela hora, se apavorou
de ver aquele milagre sendo acontecido. E aquelas pessoas que achou que ela ia passar por aquela porta e ia entregar o milagre, ia enterrar o milagre dela, teve que ver ela voltar de cabeça erguida. Aleluia. Ela poderia estar de cabeça baixa antes do milagre dela chegar, antes daquele que poderia fazer todas as coisas. Antes de Jesus chegar na vida dela, ela estava de cabeça baixa. Mas quando Jesus passou por aquela porta, ela levantou a cabeça. Por quê? Porque quando Jesus chega na tua vida, a tristeza tem que saltar de alegria. Quando Jesus chega na tua vida, tudo que está para baixo tem que levantar a cabeça. Por quê? Porque só Ele pode solucionar o teu problema. Aonde Jesus chega não tem tristeza, aonde Jesus chega não tem morte, aonde Jesus chega tem vida e tem solução. Então não importa o que você está passando. Você pode estar igual essa viúva de Naim. Você pode estar enterrando algum sonho seu. Mas Jesus chega nessa manhã e manda eu te dizer que os teus sonhos não vai ser enterrado. O seu projeto não vai ser enterrado. Sabe por quê? Porque o dono do milagre chegou nesta manhã para resolver o teu problema. Para solucionar o teu problema. Aleluia. E eu imagino que aqueles que cavavam, né, estava lá naqueles cemitérios, né, cavando o coveiro. O coveiro estava lá, né, eu pensando, imaginando o coveiro pensando, eu abri a cova e cadê que não chega? Ninguém chega para enterrar. Eu vou perder mais um dia de trabalho. Mas ele se esqueceu que o dono do milagre chegou, aleluia. E aqueles que abriu a cova vai ter que fechar novamente, vai ter que ter mais um. O trabalho que ele teve para abrir a cova, ele vai ter mais um trabalho para fechar a cova. Por quê? Porque não ia ter velório naquele dia, não ia ter morte naquele dia, não teve enterro naquele dia, porque Jesus chegou naquele momento. E eu acredito que aquela mulher ficou muito feliz. Por quê? Porque ela achou que o milagre dela ia ser enterrado. Mas quando Jesus tem promessa, quando Jesus ele dá a promessa nas suas mãos, a promessa de Deus nunca cai. Se Deus te prometeu algo, fica tranquilo, porque vai acontecer. Não se turbe o teu coração. Coloque somente na mão de Deus e deixa que Ele vai resolver o teu problema. E é essa palavra que eu deixo nessa manhã para o teu coração. Não importa o que está acontecendo na tua vida. Não sei qual o projeto, qual os sonhos que estão morrendo na tua vida. Mas uma palavra eu tenho para te dizer. Hoje, Deus vai ressuscitar os teus sonhos. Deus vai ressuscitar os teus projetos. Deus, Ele não te deixou. Deus, Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar. O homem pode te abandonar, o homem pode te decepcionar, mas Deus, Ele nunca vai te decepcionar e nunca vai te deixar. E essa palavra que eu deixo no seu coração, creio que Deus vai falar em corações nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo, Deus. E que você que está ouvindo possa guardar em teu coração essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém.